com você novamente. Isso é adoração a Deus. Está aqui nos preparando, já iniciou com uma oração, uma abertura, irmãos cantando, louvando, ceiamos, ofertamos, agora vamos nos preparar para a mensagem que vai nos ensinar, a mim e a você, a nos edificar para o louvor, a glória do nosso Deus. Irmãos, por favor, vamos assim abrir a Bíblia lá em Juízes, capítulo 4, Juízes 4. Irmãos, eu confesso que esse livro, na verdade, esse texto que é sobre Débora e Baruque, vai nos ensinar muitas, Débora e Baraque, perdão, Baraque, Débora e Baraque, vai nos ensinar a mim e a você muitas lições. É um livro de motivação. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu até falei com o irmão certa vez, foi semana passada, e disse: olha, eu nunca fiz uma mensagem sobre Débora e Baraque, mas quando eu li o texto em casa, meditando, refletindo, nossa, eu pensei, que lições tão grandes, tão boas, e realmente isso para mim até me motivou. Inclusive, até falei para o irmão, nosso irmão, esqueci, Marcelo, eu disse, irmão, como esse texto, né, de Débora e Baraque vai nos ensinar, a mim e a você, realmente a ter essa motivação a ficar firmes no Senhor. Então, mas para entender bem sobre Débora e Baraque, vamos ler rapidamente, né, ainda em Juízes, no capítulo 2. Então, Juízes, capítulo 2. E vamos ler do versículo do 10 até o versículo 12. Então, Juízes 2, versículo 10 ao 12. Diz assim um texto: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, verso 11, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Agora o versículo 16. Então o Senhor levantou juízes que o libertaram das mãos daqueles que os atacavam. E o 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, só para a gente entender, para poder a gente entrar no texto que é sobre Débora, né? Porque isso vai nos ensinar, a mim e a você, uma grande motivação a ficar firmes no Senhor. Então você vê que Juízes é uma realidade, um cenário difícil, porque o povo realmente estava o quê? Adorando outros deuses, abandonaram o Senhor, e isso que aconteceu provocou a sua ira. Então Deus fez o quê? O Senhor levantou os juízes. Agora sim, Juízes no capítulo 4, vamos ler aqui o texto, que é sobre a Débora, é uma das mulheres que vai motivar a nação de Israel. Mas é um cenário de opressão, de tristeza aqui em Juízes. Então, Juízes 4, versículo 1, diz assim um texto: e depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Azarote Agoim. Verso 3, os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante
20 anos. Então você vê que o cenário não é bom, é um cenário de opressão. Esse rei chamado Jabim, ele é rei de Canaã e tem um comandante ali junto com o rei, é o chamado Cícera. E fala o texto que esse comandante tinha o quê? 900 carros. Ou seja, então realmente para o povo de Israel era difícil entrar cara a cara, frente a frente, numa batalha. Porque numa batalha assim, a pé com homens em infantaria, para enfrentar aquela carruagem com 900 carros era complicado, difícil. Isso causava o que para eles? Medo, terror e uma opressão. Ou seja, a olhos humanos, na nossa ótica, você vê, é quase impossível vencer aquela nação com essa tecnologia tão avançada naquele tempo. Porque você, a pé é uma coisa, mas com carros de ferro, com cavalos é diferente. E frente a frente, é lógico que humanamente, né, em termos militares, os que estão ali em pé na infantaria iam perder a batalha. Porque o texto deixa bem claro, são 900 carros de guerra. Então você vê que realmente, na visão humana, eles iriam vencer. Estão na frente dessa batalha. Mas sabe, irmãos, nessa noite vai aprender como Deus vai usar pessoas para motivar. Porque às vezes a tendência é essa, é ficarmos tristes, perder a alegria de servir ao Senhor, porque existe dificuldades. Mas o ponto é, e o que está aqui, o que ocorre nesse momento, é que Israel pecou contra o Senhor. E Deus levantou esse homem, esse rei chamado Jabim, é o rei de Canaã. Versículo 4 fala assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamaeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Verso 6. E Débora mandou chamar quem? Agora entra em cena o Baraque. Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Versículo 7. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Então você vê que agora entra em cena, Deus vai usar essa mulher chamada Débora. Mas Débora não é uma mulher assim, guerreira e militar. É apenas uma profetisa. Ela vai direcionar ao povo de Deus para justamente dar essa motivação. Muitos acham que não, mas Débora, né, uma grande mulher, uma mulher guerreira, militar. Não, nada disso. Apenas fala que era uma simples mulher e apenas direcionou para motivar esse povo. E tanto é que ela chamou quem? O Baraque. Porque Baraque é um líder. Baraque é um juiz. Baraque é o comandante. Agora, o que é interessante é o versículo 8. Fala assim, o verso 8. Baraque disse a ela quem? A Débora. Olha só. Aí fala assim, o verso 8. Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Pô, para Baraque, né? Que isso, né? Já pensou? O homem guerreiro disse, ó. Parece que a ideia é que Baraque só ia para avançar se a Débora for comigo. Ou se estiver junto ao meu lado. É claro que, infelizmente, Baraque, nesse ponto, ele falhou como homem. Porque era para Baraque, o comandante, não, vamos lá, vamos vencer, obedecer a voz do Senhor, sair desse pecado e realmente avançar para frente. Mas Baraque, não. Se a Débora for, eu irei também. Tudo bem, mas olha só o verso 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera, que é o comandante,
nas mãos de uma mulher. Sabe, irmãos, às vezes Deus, ele nos usa até para chamar atenção, puxar nossa orelha. E às vezes a gente fica assim, mas o que está acontecendo, né? Por que tudo isso? Mas às vezes acontece e Deus chamou atenção usando justamente essa mulher. Mas sabe que a mulher aqui ela é importante até no reino de Deus? E você que é mulher, uma coisa é certa, a Bíblia vai ensinar a vocês que vocês são instrumentos para a glória de Deus. E tanto é que, de fato, aconteceu. Claro que Débora, né, ela não é uma guerreira militar, mas como profetisa, usou a palavra de Deus, motivando o Baraque, os soldados, para justamente avançar aquela estratégia, não militar, mas espiritual, obedecendo o quê? A voz do Senhor. Esse é o ponto desse texto. Todos nós, homens e mulheres, é entender que realmente precisa ter essa motivação para obedecer a voz do Senhor. E de fato aconteceu. Agora, detalhe, como ela falou, Débora, olha, tudo bem, mas só que a honra não vai ser sua, né, para Baraque, vai ser de uma mulher. E não foi a honra não foi para Débora. A gente vai entender mais depois que a honra foi de uma mulher que não tem nada a ver, mas Deus a honrou pela sua atitude. Olha só o versículo 11. Ora, o queneu Hebe se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Guedes. Verso 12. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera, verso 13, reuniu os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Azarote a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, verso 14, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Verso 15. E diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Então perceberam que quem está por trás de tudo isso, ali com o povo de Deus, nessa guerra, nessa batalha, é o Senhor. O versículo 15 fala, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera, que é o comandante. Lembra? O comandante Cícera, com seus 900 carros de guerra, né? Eram muitos carros, e realmente para Israel era difícil, complicado. Como falei, você a pé em infantaria, enfrentar aquela nova tecnologia era difícil, mas Deus, o Senhor, avançou e eles ganharam a guerra, irmãos. Sabe, irmãos, essa é a motivação que temos que ter, a mim e a você. É saber que por mais que haja uma barreira, uma dificuldade, abandone seus pecados, confia no Senhor e avance, porque Deus está na frente. E Deus ele fez isso. E no verso 16 fala, 16, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Azarote a Goim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. Agora, interessante é aqui o versículo 17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael, verso 18, saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Essa Jael é uma mulher. Essa mulher entra em cena. O Cícera, o comandante, perdeu a batalha. Ele vai até essa tenda. E olha só, diz assim o verso 18. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou e ela o cobriu com pano. Estou com sede, disse ele,
Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu de beber e tornou a cobri-lo. Verso 20. E Cícera disse à mulher: fica dentro da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, verso 21. Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia no sono profundo, e cravou-lhe a estaca da têmora até penetrar o chão, e ele morreu. Ou seja, ela foi esperta, essa mulher. Ela aproveitou em que ele estava deitado ali numa cama e ela o matou. Mas lembra, quem falou sobre isso foi a Débora. Disse: olha, Baraque, tudo bem, mas só que a honra não vai ser você, vai ser numa mulher. E só que essa honra não foi para Débora, foi para essa mulher chamada Jael. Então, irmãos, para ver como Deus ele trabalha com todo mundo, porque a gente pensa que o destaque maior é Débora. Não. Aqui temos Débora, temos Baraque, temos 10.000 homens, temos essa mulher chamada Jael. Ela simplesmente, na sua atitude, ela matou o comandante, que é o chamado Cícera. Mas qual é a grande lição? É que Deus, ele pode usar todo mundo, até numa simples mulher ou simples homem. Às vezes você pensa: não, mas Senhor, quem sou eu? Eu já estou aqui há tanto tempo na igreja e eu não consigo servir. Consegue. Quando nós somos batizados, você já recebeu o quê? O Espírito Santo, o dom. Mas não, mas eu sou tão inútil. Todos nós somos úteis para com Deus. E Deus usou essa mulher, uma mulher simples. Nessa atitude, ela venceu. E a honra foi para ela, e não para Baraque. Porque Deus, ele é justo. Mas, irmãos, o ponto é, nessa lição, como eu falei, essa motivação. Todos nós somos úteis para com Deus. É claro que você viu que no começo que é um cenário de opressão, em que o povo está o quê? Abandonou a Deus, voltando o que? À idolatria. E às vezes a gente age dessa mesma situação. Ou seja, ficamos fracos, doentes, porque abandonamos a Deus. E você começa a se ausentar da comunhão, a se ausentar dos cultos, ao domingo, e assim por diante, porque às vezes o foco é o mundo, o foco é o lado material. Esquece o principal, que é adorar e servir ao Senhor. O livro de Juízes é um cenário triste, porque o povo peca, clama, Deus envia os juízes e novamente volta tudo de novo, porque depois desse texto, o que vai acontecer? O povo volta a pecar. Mas, irmãos, o ponto é que Deus, ele usou Débora e Baraque e uma mulher chamada Jael. E tanto é que no capítulo 5, de Juízes, há um cântico, de Débora e Baraque. E tanto é que esse cântico ele vai dividir em várias partes. Ele começa assim, por exemplo, Juízes capítulo 5, temos a primeira parte. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso é quem dá a vitória. Vamos ler somente uns versículos, Juízes 5, do versículo 1, diz assim um texto: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagre-se para a guerra o chefe de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouça, ó reis, governante, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Então essa é a primeira parte aqui desse cântico, ou seja, é uma chamada inicial para louvar ao Senhor. Então, meus irmãos, é assim, é a vida cristã. Quando nós estamos em batalha, estamos servindo, qual é o propósito? É que tudo que eu faço, palavras e ações, o louvor é para o Senhor. Débora, essa profetisa, Baraque, o comandante,
seus 10.000 soldados venceram e no final o quê? A glória foi para o Senhor. Então esse é o cântico de Débora e Baraque, que fizeram o que? Eles deram essa iniciativa de louvar ao Senhor. A segunda parte é do verso 9 ao 13, ou seja, é uma renovação na chamada ao louvor ao Senhor. Eu vou ler somente o verso 9, o 9 e o 10, diz assim um texto: meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louve o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considere. Ou seja, essa segunda parte é a renovação da chamada ao louvor ao Senhor. A terceira parte é do verso 14 ao 18, ou seja, é o reconhecimento das tribos que participaram ou não nessa guerra, nessa batalha. Olha só, vamos ler somente o versículo 15, verso 15. O líder de Isacar estava com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Na divisão de Ruben houve muita inquietação, ou seja, todas as tribos nessa guerra participaram, só que havia algumas que estavam um pouco preocupadas, inquietos, parece que não estavam assim totalmente confiando nessa batalha, nessa vitória. Então, ou seja, aqui Débora, nesse louvor aqui, nesse cântico, é isso. Ela fala que a maioria estava confiando no Senhor, só que alguns estavam aqui um pouco assim, preocupados e inquietos. A outra parte, que é a quarta, é a batalha e a maldição de Meroz. Vamos ler somente o versículo 23, diz assim o texto, verso 23. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Ou seja, nesse canto de Débora aqui, nesse louvor, ela falou o seguinte: olha, essa cidade chamada Meroz não quis a nossa ajuda. Ou seja, dá a entender que Débora e Baraque foram pedir ajuda a essa cidade chamada Meroz, só que não quiseram aliar-se com o povo de Deus. Não quiseram. Então, o que ela fez? Então, que sejam amaldiçoados. Então, ou seja, nesse cântico, Débora, ela amaldiçoa essa cidade chamada Meroz. Agora, a outra parte, a última, né, que é do verso 24 ao 31, que é o ato de Jael, que é essa mulher, e a mãe de Cícera. Eu vou ler somente aqui o versículo 31. Diz assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Ou seja, uma vitória completa em que agora Débora, ela dá o destaque a essa mulher chamada Jael, em que ela, na sua atitude, matou aquele comandante. Mas sabe, irmãos e irmãs, né, aqui nessa noite, Deus, ele age com justiça e vence os inimigos. E essa é a bênção aos justos. E nessa noite, irmãos, eu quero falar para mim e a você 6 lições para nos edificar sobre essa lição de Débora e Baraque. Primeira lição: a autoridade, ela vem de Deus. Essa é a primeira lição. Débora, ela recebeu instrução, revelação, tudo pela autoridade do Senhor. Débora não fez nada por acaso, não fez, não, já que ninguém quer fazer nada, eu vou tomar iniciativa. Não, não foi isso. Ela agiu conforme a autoridade do Senhor. Então, isso que é muito importante, hein, aqui nessa lição. A segunda lição, a motivação, ou seja, motivou Baraque e os israelitas vencerem o inimigo obedecendo às ordens de Deus. Débora realmente foi muito importante nesse momento, porque ela motivou todo mundo
a entrar na batalha, a vencer aquele inimigo, porque era a ordem de Deus. Irmão, a gente precisa ter essa motivação. Uma coisa é certa, e aqui há mulheres, não se sente inútil, porque você é muito importante no reino. Você pode até motivar o seu esposo, o seu marido, motivar o seu irmão, dizer, olha, vá, faça isso para a glória do Senhor. Você tem capacidade, você tem dom para isso. Irmãos, eu tiro por mim, né? Assim, quantas vezes eu tenho essa motivação para minha esposa, de estar aqui presente, de estar pregando, de estar me motivando, ensinando, porque ela me dá um suporte. Então a mulher, ela é muito útil no reino de Deus, ser mais grande do que a auxiliadora, né? Então, ou seja, vocês são muito importantes e presentes para a gente motivar seu marido, seus filhos, para a gente caminhar nessa caminhada tão um pouco tribulada, mas em Cristo somos mais que vencedores, porque você tem alguém tão importante que é a mulher, uma mulher de Deus. Realmente você é útil para a glória do Senhor. Então, tem essa motivação. Motive, né, ao seu esposo, seu marido, nessa caminhada cristã. Terceira lição: sabedoria para liderar. A verdadeira liderança, irmãos, não vem da força, ela não vem de intimidar ou causar medo aos irmãos. Não é assim, irmãos. Débora, né, uma mulher, uma profetisa, o que ela fez? Ela não causou medo, não intimidou homem nenhum. Ela apenas falou pelo Senhor. E essa é a verdadeira sabedoria de agir como para motivar, agir com sabedoria para justamente uma liderança com amor, não com medo, não com pressão. Porque se você fizer isso, não, irmão, você está faltando, os irmãos são preguiçosos, você começa a cobrar. Quem cobra, irmãos, quem faz isso não vem de Deus, é uma coisa humana. Débora, ela não fez isso, porque ela percebeu, aliás, Deus percebeu, vendo o povo que o abandonaram na idolatria, e Deus usou aquela mulher para motivar o povo de Deus. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira liderança. Não é causar terror, não é causar medo, mas é usar com sabedoria para motivar a mim e a você nessa caminhada cristã. Quarta lição é agir com unidade. Você vê que a Débora não agiu sozinha. Perceberam, né? Ela chamou quem? Eu vou chamar o Baraque para me ajudar. E ela chamou. Meu Baraque, não, eu sim, tudo bem, mas só se você for comigo. Mas mesmo assim, a Débora, ela não ficou desmotivada. Ela uniu todo mundo. Uniu o Baraque, uniu os soldados, todos juntos, e eles venceram essa batalha. Como? Pela unidade. Irmão, ninguém faz só. Não existe o chamado lobo solitário. Não existe, não. Todos nós somos importantes no reino. Na comunhão, no domingo, no ministério. Ou seja, nós temos que trabalhar em conjunto. Porque nessa unidade nós seremos mais que vencedor. A gente vence nessa união. Quinta lição: liderar não é mandar, e sim servir e ser exemplo. O bom servo, ele vive o que prega. Débora, ela fez isso. Como falei, a Débora era uma profetisa, ela deu ordens que veio do Senhor, mas o que ela falou, realmente ela tinha um grande exemplo. E isso fez com que todo mundo motivasse para nessa batalha, e juntos, nessa unidade, eles venceram, porque viram que aquela mulher, além de falar, ela tinha exemplo. Irmãos, esse é um bom servo. O bom servo, ele vive o que prega. E última lição, que a glória, a vitória, ela vem do Senhor. Irmão, tudo que a gente faz na nossa vida, qualquer planos, qualquer atos, qualquer bênção, qualquer coisa que você faz, a glória não é nossa. A glória não é minha. A glória é para o Senhor. Quando você lê o Juízes 4 e 5, você vê a menção.
a palavra Senhor. Débora fez um cântico, de Baraque. A vitória, a canção é para quem? É para louvar o Senhor. Ou seja, a Débora e Baraque fizeram tudo isso para quê? Para glorificar e honrar o nome do Senhor. Irmãos, use o seu talento, use seus dons, use sua vida para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, realmente o texto aqui de Juízes sobre Débora e Baraque é muito bonito. No começo, eu confesso, eu senti dificuldade, porque eu nunca tinha lido assim tão profundo, e eu vi que quantas lições são tão boas na nossa vida, a minha e a você. E como realmente Débora foi importante, e Deus usou essa mulher para que o Senhor fosse honrado e glorificado. Esse é o tema geral sobre Débora e Baraque. Motivação. Motivação para servir e honrar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, aqui no Geresate, e que Deus possa usar, e que haja muitos Baraque, Déboras, Jael, aquela mulher que matou aqui, né, o comandante, todos nós nessa unidade em Jesus, para que no final o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar para agradecer. Oremos. Santíssimo Deus, que está nos céus, obrigado, Pai, Senhor, de estar aqui, ó Deus, presente, ó Deus, nesse local, para louvar a Ti, porque o Senhor merece nessa noite uma adoração, Deus, assim, totalmente em espírito e em verdade. Pai, que o Senhor possa nos usar, Senhor, todos nós, homens e mulheres, Senhor, para o louvor da Tua glória, na nossa casa, nosso trabalho, nossos afazeres, nosso dia a dia, em nossos lares, onde estiver, Senhor, para que as pessoas possam ver, Senhor, em nossas vidas, Jesus habitando ricamente em nossos corações. Pai, que o Senhor, Deus, nos levar em paz em nosso lar, em nossas casas, e que haja, Deus, em nós, Senhor, grande motivação para servir, para Te honrar, e que nada, Deus, possa impedir, Deus, nessa caminhada cristã, Senhor, mas para que haja, Deus, homens e mulheres, Senhor, para servir a Ti com muito fervor, nada de grande alegria, motivação, para que Tu, Pai, seja sempre honrado, hoje, amanhã e eternamente. Pai Santo, Deus soberano, que Tu, Pai, seja louvado, Senhor, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Dê a paz, seu irmão. Deus abençoe.